Oi, eu sou a Thaís do blog Insights Literários e eu vim aqui hoje falar sobre uma obra de Herman Melville chamado Bartleby, O Escriturário. Esse livro foi um livro que eu peguei meio de surpresa, porque eu tinha visto Henrique Villa-Matas citando, fazendo referência em outro livro que ele escreveu, e aí eu fiquei, bom, deixa eu ler esse aqui primeiro. Não botava muita fé de que seria uma grande obra, que iria casar com o meu momento atual, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu ando muito chatinha para dar continuidade às leituras, mas essa, além de ser um livro curto, ele, até pelo período histórico em que ele foi escrito, ele me chamou muita atenção. Parece uma coisa assim meio kafkaniana, tipo isso. E caramba, arrebentou. Então chama Bartleby, o Escriturário, uma história de Wall Street, na verdade. E conta a história de um rapaz, na verdade ele é narrado por um advogado que tem um escritório em Wall Street, mas ele é um dos advogados que não quis se envolver muito nas paixões da profissão, quis fazer uma coisa calma, atender alguns casos, umas papeladas, e ele vai contando, né? Fala, eu sou um cara muito pacato, eu decidi uma vida muito tranquila, até que um dia, ele resolve contratar um novo funcionário. Ele tinha acho que 2 ou 3 funcionários que tinham uma dinâmica meio complicada para o trabalho, digamos assim. E esse que, né, ele anuncia, se não me engano, e aparece lá um rapaz para trabalhar. É um rapaz meio simples, ele bateu o olho, enfim, o livro vai contando assim as sensações que esse patrão, digamos, tem ao encontrar um trabalhador, né, um cara que surge para trabalhar, que é bastante excêntrico, digamos assim. Primeiro porque ele é super isolado, e no início ele fazia o trabalho com muita maestria, com muito, né, muito foco, mas aí com o passar do tempo ele simplesmente se recusava a fazer. Ele dizia, prefiro não fazer. E não justificava por quê. Então ele chegava assim, olha fulano, confere aqui esse texto, essa lista e tal. Algo que ele na primeira semana fez brilhantemente, ele pegou e se recusava sem justificar. E era de um jeito tão pacato que o próprio empregador, ele ficava surpreso. O empregador, que é o narrador da história, ele ficava meio sem reação, assim, peraí, como é que eu vou brigar com ele? Ele não sabia como brigar, como se impor, como contestar a simples recusa de trabalho injustificada. E aí, por muito tempo, ele foi relevando, e ao mesmo tempo esse empregado dele começou a ter hábitos muito estranhos, digamos assim, hábitos tipo de se isolar, né? Ele ficava numa sala com todo mundo, mas tinha um biombo que separava ele das outras pessoas, e à medida que ele foi mudando de comportamento e se recusando a fazer as coisas sem justificativa, ele foi adotando outros hábitos estranhos. Primeiro porque ele não almoçava, ele não saía para almoçar, ele pedia lá uns biscoitos de gengibre, se não me engano, né? E comia só aquilo. E aí muitas vezes ele ficava parado de frente para uma parede, sem fazer absolutamente nada, se recusando, né, fazer qualquer tipo de trabalho. Inclusive uma frase famosa, prefiro não fazer, que tem, acho que tem outro termo que em outras traduções usam de outra forma, né? Mas nessa tradução que eu li, ele fala prefiro não fazer, e ponto, elegantemente terminava a conversa por aí, deixando todo mundo constrangido. Os colegas da sala de trabalho ficavam emputecidos, mas simplesmente ninguém tomava uma atitude mais drástica. E até o dono do escritório, ele chegou um dia a descobrir que o Bartleby, que é o nome desse escriturário, né, não diria, né, o título, que é esse funcionário meio estranho, ele percebeu que esse funcionário ele dormia no escritório. Ele foi passar num domingo na igreja e parou lá para ver o que estava acontecendo, né, no seu próprio escritório, e dá de cara com o cara, dormindo de uma forma extremamente desconfortável no local de trabalho. E foi isso, aí ele, sim, enfim, né, não vou contar mais detalhes, né, já são muitos detalhes. Só que vai mostrando essa perplexidade do empregador e essa firmeza do Bartleby, que era um cara extremamente
que ninguém sabia o paradeiro dele. Enfim, né, eu sei que o empregador pediu para ele sair do escritório, finalmente demitiu, mas o cara não saía, e aí o empregador teve até que... Enfim, não vou dar spoiler já. Mas é muito louco e eu achei fantástica a postura do Bartleby, porque, enfim, no final do livro a gente tem uma referência do porquê, né, do porquê ele chegou a esse ponto. Ele... Ai, é tão difícil falar sem revelar a história, mas digamos assim, eu acho que esse livro ele faz uma reflexão muito boa, importante, sei lá, uma reflexão que me contemplou, digamos assim, sobre o trabalho, né, que muitas vezes a gente é criado muitas vezes com aquela frase de que o trabalho dignifica o homem, né, e a gente passa pela escola, tem que tirar notas altas, assim, passando no vestibular, tudo pensando numa carreira profissional, que isso que vai te trazer condições de consumo, inclusive, que muitas vezes atualmente está mais valorizado que o trabalho em si, mas enfim, a gente cresce nessa perspectiva. E algumas vezes, quando a gente dá de cara com o trabalho, a gente percebe que não é nada daquilo, a gente não está produzindo algo que faça sentido, a gente está num processo fragmentado, a gente não está cumprindo com a própria finalidade dele. Você entra num trabalho para fazer X coisa e várias variáveis que são estruturantes na sociedade, pode ser relações de poder, pode ser até a falta de significado daquilo no meio da vida como um todo, acaba te fazendo simplesmente preferir não fazer nada, porque não faz sentido você gastar sua energia para fazer algo que não acrescenta nada no universo, né? Então eu acho que o Bartleby ele chega num momento assim extasiado não, um momento assim de cansaço supremo que, olha, tanto faz, eu prefiro não fazer. E ao mesmo tempo que ele não é daqueles caras que tá com foda-se e vai embora. Ele tá com foda-se, mas ele tá tão imerso na importância do trabalho, né? O trabalho é colocado na sociedade como algo tão central que ele mesmo preferindo não fazer, ele continua intimamente afixado naquele espaço, naquele local, digamos, talvez um local de fala, um local de identidade, que no final das contas não faz sentido para ele, mas como o trabalho dignifica o homem, o trabalho sim compõe uma parte da sua identidade e você está preso em algo que não te completa enquanto ser humano. E aí você fica como o Bartleby e você prefere não fazer e você não sai daquela situação mais. E é muito deprimente. Esse livro é muito deprimente, sutilmente deprimente, só que talvez por isso eu tenha gostado. Eu acho difícil que pessoas que estejam insatisfeitas com o seu trabalho não venham se identificar com esse livro, né? Principalmente quem chegou num nível assim de, cara, preciso sair daqui, e você não consegue sair de lá. E muitas vezes também tem a ver com as questões financeiras. O próprio Bartleby chegou num nível que ele morou no escritório, e eu acho que isso também pode representar, eu tô tirando da minha cabeça, tá? Mas eu acho que faz sentido, na minha cabeça fez sentido também esse aspecto da subsistência, né? Então ele teve que, uma forma de subsistência era permanecer naquele espaço, naquele local, fazendo coisas que ele não via sentido. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa postura de desobediência civil, né? Olha, não faz sentido pra mim, eu não vou fazer, mas, né, já que essa é a forma que me fixam também no mundo enquanto, né, um homem do trabalho, um homem que deve trabalhar, né, um homem que faz algo que o dignifica, né, que é essencial para a sua existência, então eu vou permanecer aqui, mas eu prefiro não fazer. E ele sempre fala isso, ele não fala com essa indignação que eu tô falando, não, ele fala de uma forma muito não passiva, uma forma que eu imagino, né, uma forma muito neutra, uma forma muito equilibrada de dizer prefiro não fazer.
E quem me dera ser Bartleby um dia, não ter a postura dele em relação a todo esse contexto, né? Porque ser talvez, quem sabe, né? Já tenha sido. Mas enfim, é um livro muito... acho que é um conto, na verdade. Ele é um conto curto, é um livro curto, mas que vale muito a pena. Acho que pode surgir várias reflexões em cima disso. Inclusive, a leitura seguinte que eu fiz dele, que é das obras completas do Murilo Rubião, que eu vou falar no próximo vídeo, tem um livro falando sobre funcionário público, que eu acho que vai casar bastante, pelo menos, né? Na minha cabeça, essas duas histórias casaram muito bem. Antes de encerrar, me passou também pela cabeça agora a postura do patrão, né? O quanto que ele é desmobilizado, ele é sacudido pela postura do empregado. Talvez para o empregador aquilo também não faz sentido e que ele preferiria também não fazer caso não fosse essencial para a sua subsistência. Então acho que de alguma forma, acho que inconscientemente o patrão ele percebeu onde o Bartleby queria chegar, o que ele queria dizer com aquilo, principalmente no final, quando ele descobre o paradeiro desse rapaz. Bom, antes de encerrar, eu só queria comentar que tem uma edição da Kozak Naif desse livro que foi premiado, que eu não tenho, eu descobri só depois que eu li no e-book, que ele está disponível na internet muito facilmente, mas eu fiquei me coçando para comprar essa edição da Kozak Naif, porque ela é muito interativa, digamos assim, ela é representativa do próprio conteúdo da história e você tem que manipular o livro de uma forma diferente. Eu vou deixar o link de duas pessoas, de duas meninas que fizeram no vlog a abertura desse livro, digamos assim. E sinceramente, dá vontade de ter dois livros, um que você manuseou e um intacto, porque faz muito sentido, né? Enfim, eu ia falar que prefiro não fazer, mas nesse caso eu iria preferir, não sei. Até a capa do livro dá alguns indícios que, nossa, assim, foi genial. Parabéns, Kozak Naif. Enfim, então é isso, acho que dá pra encerrar por aqui, se você gostou, né, aquela velha conversa de final de vídeo, né, enfim, você sabe o que fazer, né, você se inscreve, curte, sei lá o que você decidir, o que você achar melhor fazer. Então é isso, eu, Pagu, agradecemos a sua visualização.